Bom dia, estamos aqui em Niterói, né, no painel A Nova Infraestrutura da Inteligência, HPC, GPUs e Soberania Digital. Por que o Brasil precisa controlar sua capacidade de processamento? E temos aqui nossos ilustres convidados aqui, o Mansur, do Observatório Nacional, o Esteban, professor Esteban da UF, e o Alexandre aqui da Secretaria de Fazenda de Niterói. Eu sou o Júlio, eu sou professor da Fundação Getúlio Vargas, da Escola de Matemática Aplicada, e estou aqui fazendo assim essa mediação, né, aqui entre essa temática. Então nós vamos fazer uma estrutura aqui de abertura, assim, primeiro delimitando um pouco a temática desse controle, né? Afinal, o tema central, né? Controlar a capacidade de processamento. Então, aqui a gente tá falando assim, evitando assim, tipo, essa soberania em termos de autossuficiência, ou seja, ninguém vai falar em, poxa, vamos fabricar o próprio chip, né, para não ir no extremo da autossuficiência, e no outro extremo, ou seja, só subir tudo na nuvem já tá bom. Não, também não. Então, a nossa discussão assim vai ser nesse meio, né, sobre controlar a capacidade de processamento. E aí a gente queria fazer assim, a abertura. Aí o modelo vai ser assim, na primeira fala, cada um se apresenta, né, mais apropriadamente. E nossa primeira bloco, vamos dizer assim, né, a gente começa aí com um diagnóstico, né, que aonde está o Brasil nesse momento, em termos de capacidade, né? Onde está o Brasil nesse cenário? E aí eu gostaria de começar aqui passando primeiramente para o Esteban, depois para o Mansur e depois o Alexandre. Então a palavra está com vocês aí. Tá. Bom dia, prazer estar aqui com vocês hoje, grandes ilustres colegas aqui. Eu sou o professor Esteban Clua, do Instituto de Computação da Universidade Federal Fluminense, sou o diretor do Media Lab, onde nós desenvolvemos muitos projetos na área de IA, visão computacional, veículos autônomos, aqui na região. Tenho trabalhado, assim, meu viés é mais técnico, né? Eu sou mais da área do desenvolvedor, e desde 2 décadas assim eu venho trabalhando muito com GPUs. Assim, na verdade eu entrei nesse segmento porque eu era do mundo das GPUs, então eu tenho um viés muito mais do técnico do que a parte geopolítica e tudo, e espero poder colaborar aí de alguma forma. Legal. E sobre, assim, dos seus... você tem um contato com a NVIDIA também, né? Sim. Como nós sempre trabalhamos com GPUs, né? Desde muitos anos, assim, estivemos próximos da NVIDIA. Há 10 anos atrás, inclusive, a UF se tornou um centro de excelência da NVIDIA, né? Que era uma chancela que só o único lugar da América Latina era a UF, né? E sim, na verdade, todo mundo fala das GPUs, né, da importância das GPUs, e de fato esse controle, né, de para onde pode vender GPUs, não pode, né? Mas assim, talvez para quem é mais leigo, porque da onde vem esses superpoderes da GPU? Por que a GPU ela é tão fundamental para esse ecossistema da inteligência artificial? Acontece que as GPUs, elas originalmente foram desenvolvidas para se fazer graphics, para fazer rendering, para fazer jogos em tempo real e tudo mais. E as GPUs, elas têm uma arquitetura de computação dedicada a fazer alguns tipos de operações específicas. E como ela consegue, digamos assim, focar o seu processamento em um tipo de atividade muito específica, ela tem a capacidade de ser muito paralela. Diferente que a CPU,
que por ela ser genérica e ela ter que fazer tudo, a GPU tem que cuidar de tudo, né? Desde o sistema operacional, enfim, tudo, né? Então ela é muito genérica. Então ela é muito difícil você especificar demais assim, as atividades que ela vai fazer. No contexto de computação gráfica, não. As atividades são bem fixas. Aquilo que você tem que fazer é principalmente, por exemplo, multiplicação de matrizes, né? Multiplicação de vetores, operações vetoriais. Então a GPU teve essa capacidade desde 20 anos atrás, de se tornar altissimamente paralela. Hoje, uma GPU pode ter aí 12 mil núcleos, tranquilamente. Uma GPU que você compra aí, né? E enquanto que uma CPU, 24, 36 processadores já é muito, né? E o que acontece é que esse paralelismo se tornou essencial para podermos desenvolver a tarefa mais importante, digamos assim, mais central da IA, que é o que nós chamamos de operação de tensor, que é basicamente você multiplicar duas matrizes e somar com uma terceira, que é o peso, né? Então, assim, o tempo todo você está fazendo essas multiplicações. E só que é tanta conta para fazer, que se você não tiver uma capacidade paralela tão grande, você até sabe como resolver, mas não consegue por conta do tempo. Por exemplo, há 10 anos atrás, muitas das técnicas de IA que hoje são usadas até se conheciam. Mas para você treinar uma CNN, para você treinar alguma redezinha de visão computacional, muitas vezes levava assim, 8 meses. Né? Aí você acerta uns parâmetros, não sei o quê, mais 8 meses. Quem é capaz de fazer isso? Não dá. Então, na verdade, o boom da inteligência artificial que a gente vive hoje, ele se deve a 3 ingredientes que nós juntamos. O primeiro, obviamente, ao longo de décadas de conhecimento de técnicas e algoritmos de IA. A IA não é nova, a IA nasceu na década de 50. Né? Então, durante todo esse tempo foram amadurecendo e surgindo novos algoritmos. O segundo foi a grande quantidade de dados. Todo mundo sabe que os dados são, digamos assim, o combustível da IA, né? Então, também, assim, a proliferação e a coleta de muita informação. Mas o terceiro ingrediente que fez essa explosão acontecer foi hardware. Super capacidade de processamento. Que as GPUs são os protagonistas. Eu acho que chega muito no ponto, né, eu brincava lá com o pessoal e falava que a CPU acabou virando o gerente da fábrica. Isso. E a GPU são as linhas de produção ali. Exatamente. Extremamente específicas para fazer uma coisinha específica. Então, quando eu falo com a galera mais jovem, eles pegam muito essa eu gosto muito de paralelos, né? Então, esse paralelo com a realidade eu acho que é bacana. Você ter uma CPU como coordenando essa linha de produção e a GPU ali a todo vapor e os dados de qualidade que são mais importantes. Apesar de, quando a gente for falar sobre o local que o Brasil se encontra nesse cenário, ainda está um pouco atrás, né? Mas o custo do hardware beneficiou muito esse investimento em arquitetura para alta computação. Né? Sem dúvida. Como o professor Esteban falou, né? O custo do hardware ele trouxe para a gente essa possibilidade aí de pensar em trabalhar Big Data e fazer Data Science como a gente tem feito no Brasil, né? Então isso aí de fato é um dos ingredientes aí que eu acho que são super importantes. Porém, ainda temos uma defasagem aí de investimento em computação de alto desempenho. Eu tenho uma curiosidade sobre esse tema. Eu tive num evento do Google e não sei se é verídico ou não. A pessoa que apresentou falou, olha, reza a lenda que foi assim, né? Porque quando começa assim é ótimo. Reza a lenda. Que como você falou, a GPU começou com jogos. Sim. Como é que foi esse pulo de repente alguém descobrir que podia usar para fazer inteligência artificial? Aí dizem que foi num restaurante em Harvard que estava lá o CEO da NVIDIA almoçando com um professor que estava comentando que queria fazer uma operação de multiplicação de matrizes enorme, que não estava conseguindo. Aí o CEO virou, eu faço isso para você. E aí dali para frente... Dali a coisa... Inclusive eu já vi alguns centros de dados bem lá atrás operando com flow jogos, né? Operando com consoles de games, inclusive. Sim, antigamente... GPU estava ali dentro já, então já tinha um pouco dessa... né? Só que isso é barateando, como a gente falou agora, né? O hardware foi tendo fácil acesso, então hoje a gente tem aí grandes computadores aí, computadores de alto desempenho com muitas GPUs, como o professor Esteban falou. Uma GPU aí tem 12 mil núcleos ou mais, então
Isso aí. Você sai do generalista para ir para o específico, né? Eu acho que esse foi o grande pulo e a grande inteligência por trás do algoritmo. Legal. Mas enfim. Só para me apresentar, mais uma vez, assim, reforçando aqui, é um grande prazer estar aqui com pessoas tão renomadas na área que colaboram muito com a academia. Então, é um prazer compartilhar com o professor Esteban a mesa, prazer compartilhar com o professor Alexandre também, professor Júlio. Para mim é uma honra estar aqui. Eu sempre costumo estar participando da reunião da SBPC pelo Brasil, representando a minha instituição, na qual eu estou, né, como gestor de TI do Observatório Nacional hoje, né? Estou desde 2012 lá como servidor público e hoje gestor de TI. E também sou professor universitário, um curso de stricto sensu, onde a gente desenvolve pesquisa, né? E a gente sai um pouco do olhar tecnológico para olhar mais pesquisa, né? A gente desenvolve pesquisas para tecnologias digitais aplicadas à educação e à ciência. Então a gente consegue conectar direto à sociedade, isso é muito bom, né? Porque quando a gente fala, às vezes a gente está muito na área acadêmica, né? A pesquisa teórica, ela é muito importante. Eu acho que toda a pesquisa aplicada, ela nasce uma pesquisa teórica, né? Na pesquisa básica, ela é muito importante. Porém, assim, a pesquisa aplicada tem esse valor de atacar diretamente, às vezes, um problema real da sociedade. Então, isso é muito bom, assim, esse desenvolvimento, a gente ter a IA aplicada a um problema real da sociedade. Então, a gente fica muito feliz também ter essa contribuição, né? No Observatório Nacional, assim, é uma instituição, para quem não tem o conhecimento ainda, é uma instituição mais antiga do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Vamos completar 200 anos em 2027, bicentenária. Então, assim, dentre as missões, né, astronomia, geofísica e meteorologia, tempo e frequência. Então, a Hora Legal do Brasil ela é disseminada pelo Observatório Nacional. Pra quem não sabe, a Hora Legal de Brasília, ela vem do Rio de Janeiro. A gente aqui na mesa todos pegaram a época do rádio relógio, que a gente discava, né? A Hora Legal de Brasília e tal, sempre foi do Observatório Nacional, né? E isso é disseminado por rede de computadores hoje em dia, como qualquer coisa, né? Daí já nasce uma responsabilidade imensa aí da nossa gestão de TI dentro do Observatório Nacional, que é 24/7, 365 dias no ano, porque não pode parar a Hora Legal do Brasil, né? Então, isso é muito importante. E hoje a gente eu acho que o Observatório Nacional vem enxergando bem também essa parte da grande massa de dados que é gerada hoje, não só pela área de astronomia. Você imagina uma observação de telescópio aí pelo mundo, né? A quantidade de dados a massa de dados que isso gera de imagens para ser armazenadas e processadas dentro do nosso centro de processamento de dados. A parte da geofísica também tem grande volume de dados, então a gente começou a enxergar isso como um grande desafio para a academia, né? E internamente a gente vem tratando isso com um paradigma a ser quebrado aí, porque a gente vai ampliar um pouco essa discussão aqui, né? Nesses eixos importantes, né? Porque o investimento em computação de alto desempenho, formação de recursos humanos, eu acho que é algo que a gente tem que debater bastante também. Então são alguns eixos importantes pra gente, até quando a gente fala de CAPEX e OPEX também, né? Uma coisa é você comprar uma máquina de alto desempenho, outra coisa é um desafio muito grande no serviço público, inclusive, você manter uma máquina de alto desempenho, né? Então é algo que a gente tem que debater aqui também, que é um tema importante. Mas é um prazer estar aqui hoje. Não, poxa, eu que agradeço. A gente essa troca, né? Ela é muito legal. Teve uma ampliação no Santos Dumont, se você acompanhou esses movimentos Sim. O Santos Dumont, inclusive, é um órgão também do Ministério da Ciência e Tecnologia, né? Inovação. São pessoas... É um laboratório nacional de computação científica, né? Então, assim, a atividade finalística dele é computação, né? Inclusive, o Observatório Nacional tem algumas atividades que são desenvolvidas lá, né? E a gente teve o prazer de algumas vezes visitar lá o Santos Dumont, né? E agora eles tiveram mais uma ampliação aí. Eles são, de fato, referência na parte de aqui. Eu queria ver, assim, se essa ampliação, né? Tipo, se na prática, não sei se alguém está acompanhando, assim, se ainda há uma demanda reprimida ou se após a ampliação, não sei se alguém... Sempre vai ter demanda reprimida. Sempre vai ter, né? Eu ia tocar nesse assunto, né? Eu acho que vai ter, né? Assim, não tem como a gente mensurar, eu acho, né? Mensurar ou alcançar algum tipo de demanda
100%, né? Porque o volume de dados, ele é muito... E a gente nem mapeou ainda, né? Os desafios que podem ser resolvidos com IA, né? Um exemplo, né? HPC. Que eu falei aqui, né? A gente tem um projeto Observatório Nacional Brasil com a Espanha, né? O JPES, né? E esse projeto está mapeando todo o universo tridimensionalmente, né? Então, assim, você imagina como é que eu vou escalonar isso, escalar isso em questão computacional, né? E é algo que vai crescendo, vai demandando cada vez mais recurso computacional, né? Caraca. Bom, então, bom dia a todos de novo. Assim, é um grande prazer. Quando eu fui convidado e parei para dar uma olhada no Lattes dos senhores. Fico até resguardado do meu, brincando assim. Mas hoje, meu nome é Alexandre Nissenbaum, né? Hoje eu estou, como o colega disse, eu estou diretor de TI da Fazenda aqui de Niterói. Com um grande desafio, né? Participar dessa transformação digital que a gente precisa participar e, ao mesmo tempo, fazer essa ponte que a gente tem bem falado, como é muito do professor Mansur também, essa questão de aproximar essa inovação, essa ciência de algo palpável para a sociedade, que eu acho que é muito importante, porque é muito importante ter a sociedade com a gente e a sociedade acreditando que isso é um futuro, as políticas públicas vão se transformando para a gente poder chegar lá. Então, estar nessa mesa é uma honra com vocês aqui para a gente debater sobre tudo isso. Eu vou tentar trazer, sempre que possível, um pouco mais para essa questão do que eu vejo de mundo, o que o mundo está fazendo para transformar isso em políticas públicas de verdade e o que Niterói tem feito. A gente tem alguns projetos bem interessantes, que a gente com certeza depois daqui vai conversar sobre isso, como o projeto de sensoriamento remoto das áreas, para a gente usar a inteligência de imagem para conseguir ver o que é terreno, o que é vegetação, o que é edificado e aplicar políticas públicas para transformar a cidade em realmente uma cidade inteligente, né? Que a gente ouve muito esse termo, cidades inteligentes, agora está em voga, em todo lugar, a sua cidade inteligente, mas eu gosto sempre de... Eu adoro, meu mestrado foi nessa área de sensores e de baixo custo e tudo mais, eu adoro isso, mas eu acho que a gente precisa ir um pouco além dos sensores, atuadores e controladores e entender qual é o real valor que a gente traz para a sociedade com isso. E eu acho que Niterói tem sido uma referência com relação à digitalização dos serviços, com a diminuição do tempo e o desperdício dele, né, para trazer esses serviços para os cidadãos. Então, vou tentar, durante essa breve reunião que a gente vai ter aqui, trazer o que a gente tem de melhor e também não deixar de expor também nossas fragilidades, que eu acho que é o que todo mundo tem, tirando o professor Esteban, né, que já é referência na NVIDIA, mas também deve ter fragilidades nisso, de infraestrutura e de como a gente consegue concatenar e otimizar o uso dessa infraestrutura. Eu acho que isso muito, quando a gente fala em HPC, a gente tem que pensar muito nisso, em como otimizar o uso, né? Eu comentei com os colegas antes da reunião que eu tive na China. Tem 1 semana e meia que eu voltei de lá, fiquei 15 dias para o curso de cibersegurança, e o que mais duas coisas que mais me impressionaram lá foi essa capacidade deles primeiro de ter uma política pública de longo prazo e conseguir traçar uma linha no chão e seguir reto 15, 20 anos nisso daí. Eu acho que para quem trabalha com infraestrutura e com TI, isso é um sonho, né? Assim, se a gente pudesse conseguir ter essa capacidade de pavimentação, que eu brinco com o pessoal, né? Você pavimentar o caminho para quem vem no futuro, isso é muito legal, porque às vezes a gente está pavimentando uma infraestrutura que vai resolver problemas que a gente nem conhece ainda. Então, pensar nisso e otimizar o uso desse hardware, que por mais que tenha baixado o preço, esteja mais acessível, é algo que é escasso, né? A gente pode dizer que é escasso hoje em dia, né? Não é uma realidade nem dentro da universidade, da academia. Eu, quando fiz meu mestrado, eu investi boa parte do dinheiro dos equipamentos foi do meu bolso, veio do projeto também, mas foi do meu bolso. Isso é uma realidade no Brasil. A gente está aqui num grupo seleto, não do ponto de vista que a gente é melhor ou pior, mas um grupo seleto que teve acesso a algum tipo de recurso que poucas pessoas têm. Então, eu vejo isso também como uma responsabilidade da gente passar para frente e pavimentar um caminho para que no futuro as pessoas usem, né? Como o pessoal diz muito lá na China, né? Que a gente está cruzando o rio no mesmo barco, a gente está sob o mesmo céu. Então, a gente muitas das vezes vê essa briga, né? O Huawei não pode produzir o chip, o outro não pode. A soberania está muito em cima ainda de coisas que
obviamente na nossa sociedade estão em voga, né? Que a gente acha que a soberania, na realidade, é se trancar, mas a gente pode entrar nessas minúcias um pouco depois, mas eu acho que é muito daí. Eu acho que a base para a gente chegar mais longe é a cooperação e é entender que a universidade tem um papel fundamental, isso eu falo lá dentro da Fazenda. Eu sou um cara chato com relação a treinamento, então eu cobro hoje eu tenho uma equipe de 9 pessoas, né? Contando comigo 10, onde a gente tem um programa lá de aperfeiçoamento o tempo inteiro, que a gente reavalia ele, você está precisando fazer um CCNA da Cisco. Eu vou lá e busco esse curso, que a minha base toda era parte de infra, né? Então eu vim muito da academia Cisco, a minha formação extra acadêmica vem da Cisco, então eu fico o tempo inteiro provocando eles, dizendo, olha, cara, você tá no TI, você não tem como você ficar parado, você vai ter que estudar, então escolhe e vai em frente. Eu acho que parte muito disso e da gente ter uma cooperação mesmo, entender. Eu acho que agora no município a gente tem entendido isso, que é muito transversal e não existe mais essa questão de boundaries entre secretarias. Então é todo um município trabalhando junto e buscando o melhor. A gente tenta sempre resolver os problemas e tentar chegar junto, compartilhando. Eu acho que é aí que a gente vai chegar mais longe. Legal. Pô, o Alexandre aqui, ele fecha a gente estava comentando, né? Ele fecha um arco, né? Tipo, aqui, os professores aqui, Mansur, né? Esteban, até eu mesmo, né? Também como professor, a gente tá mais na linha da oferta, né? De produzir de pesquisa, de capacitar aluno, de etc. E o Alexandre, ele tá na linha da demanda. Ou seja, da prefeitura, de uma prefeitura, aqui no caso de Niterói, de transformar isso, né, essa pesquisa, isso tudo, em um bem para a sociedade, né? Ou seja, vamos dizer, o mais importante, né? É a razão. O valor público, né? Pode ser o mais importante, não é parte da cadeia. Mas a gente tem que consumir. É a finalidade pela qual, né? É o que nos guia, né? Então, é o valor público. É o valor público. É o que a gente fala, assim, muitas pesquisas acabam não tem importância que tem, mas acaba não... É o que fica dentro da academia, né? Dentro da academia. Isso é uma coisa que eu luto muito, assim, para que a gente transforme essas grandes pesquisas em retrato para a sociedade. É o famoso gerar valor, né? Gerar valor, porque isso é muito importante, assim, né? Eu tenho uma filha de 11 anos, né? Eu penso muito no futuro que ela vai ter para o mundão que a gente está enfrentando, né? Então, acho que a gente tem um papel importante nisso, né? Gerar um impacto. Aí, assim, nessa linha de diagnóstico, Alexandre, eu queria, assim, entender do lado da prefeitura, como é que vocês, quando você coloca a IA, né, em serviços essenciais, vamos dizer, serviço de saúde, assistência social, né, urbanização, né, o que determina, em termos de soberania, né? Esse serviço eu preciso ter o conhecimento, esse outro eu não preciso, esse aqui eu posso contratar na nuvem pronto, que não tem grande criticidade, agora esse aqui não, esse é um serviço que eu tenho que ter a capacidade própria, só para ter essa visão de assim, eu particularmente, eu parto do princípio que se eu puder ter a soberania sobre o processamento e o armazenamento dos dados, para mim é muito melhor. Hoje eu também estou como parte do grupo de resposta da LGPD, né? E antes de responder a sua pergunta, eu gosto sempre de um paralelo e, por exemplo, de novo, voltando à viagem da China, eu estive lá e eu tive uma nova perspectiva com relação a dados, né? Porque aqui a gente tem a LGPD, dentro da Fazenda, vou dizer que é meu mundo, a gente tem a LGPD e a Lei do Sigilo Fiscal, que são as duas que regem como a gente trata os dados e como a gente tem que armazenar. Só que a gente sempre tem uma dicotomia aqui no Brasil, acho que todo mundo que está na academia sabe disso, que é contratar e comprar coisas novas, né? A gente tenta sempre o melhor, a gente mira sempre o melhor, talvez não chegue o que a gente queria, mas a gente trabalha dentro da nossa realidade. Então eu vejo assim que a gente tem muitos desafios com relação a hardware. Eu acho que, na minha opinião, no poder público, e aí não estou dizendo só Niterói, estou tentando extrapolar para todas as esferas, né? Aqui em Niterói eu ainda me sinto privilegiado, porque sempre que eu levanto algo, o meu secretário Barbiero ou o Felipe Peixoto da SESEC, eles sempre estão antenados nesses assuntos e sempre querem o melhor. Então, eles buscam sempre me ensinar um pouco da parte pública de como chegar à melhor fórmula. Não necessariamente o que eu quero, mas algo que eu, né, quem sou eu, que a secretaria quer ali como corpo técnico, mas algo que seja palpável. O que eu acho que a gente deveria olhar, assim como o Brasil, né? É mais para os dados e a infraestrutura crítica. E definir o que é isso, né? Definir o que é infraestrutura crítica.
Falta, porque, por exemplo, a gente estava lá num momento de uma das aulas que tinha uma professora que trabalhava no Centro Nacional de Processamento de Dados, entre aspas, seria um paralelo que a gente tem aqui. E aí um dos colegas que era policial civil, teve uma delegação de policiais civis que foram também lá, brasileiros, e ele tentou explicar a Enel para ela, né? Sendo que lá ela abriu um dashboardzinho lá, mostrou pra gente, ela tem desde a produção até o usuário final, ela tem tudo ali monitorado com sensor, atuador, para tempo real ela vai ter uma catástrofe, ela desliga e tal. E o pessoal tentando explicar, eu levantei a mão, pedi licença, falei, não, professor, deixa eu só te explicar, é que lá a gente terceiriza a energia, a gente terceiriza a distribuição e terceiriza a venda ao usuário final. Ah, tá, mas a empresa deve passar isso tudo para vocês, os dados. Eu falei, eu não vou entrar, eu não vou entrar muito no mérito, porque não é uma questão da Enel específico, eu não estou aqui para criticar ou falar bem de uma empresa específica, mas é uma questão de como a gente trata a nossa infraestrutura crítica. Eu acho que a pergunta a resposta para sua pergunta passa muito por isso. Eu acho que a gente ainda está, não digo só de Niterói a gente tenta, assim, pelo menos na parte documental, trazer isso muito para o papel e dizer exatamente onde estão ali os limites que a gente pode trabalhar com esse dado, mas eu acho que falta ainda a gente sentar com a academia, sociedade civil, os agentes políticos e definir esses boundaries, esses limites do que é infraestrutura crítica para o Brasil, porque isso é muito importante. Eu sempre vou bater que energia, saúde, né, educação, isso tudo é infraestrutura crítica, então a gente deveria estar olhando para esses dados específicos com um olhar muito mais de soberania dos dados. Aí a gente pode discutir se, poxa, eu tenho que ter tudo isso em um servidor local, ou eu devo ter aqui, mas com um DR na nuvem. Hoje se fala muito isso, né? Tudo bem, já que eu não tenho a gente sempre entra nessa discussão e eu uso bastante esse recurso para desviar de alguns riscos que eu tenho de hardware obsoleto, alguma coisa do tipo. Eu sempre tenho um DR em nuvem. Isso é a melhor abordagem? Talvez não. Talvez eu deveria ter um servidor ali com vários servidores dentro do meu CPD ali e trabalhar já em HA e ter um cluster ali dentro. A gente tem hoje... A tecnologia está infinita para isso. A gente poderia ter e a gente está buscando isso com compras e aquisições novas. Mas a gente tem que trabalhar com a realidade também. Quem está na academia sabe disso. A gente trabalha com a realidade também. E existem várias ferramentas, não faltam para a gente resolver esse problema da soberania dos dados. Mas... para mim, o que importaria muito e seria muito legal é o que eu tenho visto algumas agências como a NPD está tentando fazer primeiro em nível federal e depois ela tem descido, né, no top to bottom, mas eu acho que é uma carência nossa. A gente definiu o que é infraestrutura crítica e tomar para si o poder sobre essa infraestrutura crítica, entendeu? Ter noção de que energia realmente é algo que vai ser um problema já está sendo um problema, mas a gente está vendo só ali o usuário final, que é realmente quem mais sofre, mas quando a gente fala em investimento estratégico em IA, vai ser um problema muito grande para a nossa matriz energética, vai ter que ser trocada, né? E como a China fez nos últimos 15 anos, ela tinha um problema muito grande com a matriz energética a carvão, e decidiu fazer uma política pública que mudasse essa matriz energética e hoje vai estar vivendo ali os seus anos dourados e acredito que em muito pouco tempo vários modelos de IA, como os que estão sendo lançados agora, vão ser lançados no mercado e vão mudar completamente, na minha opinião, a dinâmica econômica do que a gente vê hoje de IA. Porque lá é muito tudo livre e tudo gratuito, entre aspas, né? Você vai ter que ter tua capacidade computacional, capacidade técnica, mas o modelo em si estudado, eles vão disponibilizar e aí eu quero ver o que vai acontecer no meio disso. Então, para mim, a resposta a essa pergunta, eu acho que passa muito por entender o que é importante do ponto de vista de soberania nacional, né? Não querendo fechar a economia, muito pelo contrário. Primeiro você define a tua soberania e resguarda os teus dados e a tua infraestrutura crítica, e aí você consegue abrir isso para o mercado de uma maneira muito mais inteligente, de não vender commodities e sim vender um produto já industrializado, entre aspas. Porque eu acho que o brasileiro é muito bom nisso. Os desenvolvedores que eu tenho lá, e todos os que eu vejo no Brasil, têm uma capacidade que eu brinco, que é a capacidade adaptativa, né? O cara já passou por tanta dificuldade, ele teve que programar dentro do computadorzinho dele e pegar com um amigo alguma coisa. Então ele se torna muito mais criativo do que os demais que eu vejo aí ao redor do mundo. Então acho que basicamente isso. Eu concordo também com esse olhar, assim, porque é até um passo atrás, né? Quando a gente faz essa análise dos dados, o que é soberania nacional pra gente aqui, né? Que é importante, né? Por exemplo, é uma discussão antiga essa, né? É uma discussão bem antiga, né? Até quando veio o boom da nuvem aí, que a gente coloca na nuvem, não. E
O Observatório Nacional, por exemplo, falando pelo Observatório aqui, como acho que o professor Estevam também pela UF, a gente tem dados sigilosos, dados sensíveis, dados que de fato são importantes de soberania nacional, que não faz sentido algum, ou alguns até por contrato, né? Outros pela legislação mesmo, como a hora legal do Brasil, como eu coloquei aqui, né? Que não faz muito sentido a gente ter isso em nuvem, né? Isso é muito bom que a gente tenha isso na nossa casa, né? Mas também concordo com o professor Alexandre, não é a questão de fechar o cenário para a economia ou algo nesse sentido, mas sim produzir isso na nossa casa e fornecer esses dados, inclusive, para a formação de outras pessoas, né? E aí sim, tem casos, inclusive no observatório, que a gente coloca serviços na nuvem, serviços mais, né, que são, vamos dizer assim, serviços mais... que são ofertas mais cotidianas, demandas para a sociedade, a gente coloca na nuvem, né? Isso otimiza recursos também, né? E aí, quando você fala em nuvem também, assim, né? Por que não pensar, eu escuto muito isso, né? Por que a gente não olhar para a nossa comunidade acadêmica como uma grande nuvem privada também, né? Por que não hoje o investimento que o Observatório Nacional tem? Inclusive passou aqui, quando eu cumprimentei ele, foi o professor Márcio Portes, que é o diretor do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas e coordenador da Rede Comep, da Rede RI e Rede Comep, que é a rede acadêmica, né? O Observatório Nacional acabou de ser contemplado no mês passado como um POP, né? Então a gente saiu de um simples ponto que ficava no El Norte, né? Como uma instituição apenas usuária da Rede Comep e passamos para o backbone central devido ao nosso investimento em infraestrutura e em computação, né? Então isso é muito bom pra gente, né? E um dos papéis que a primeira coisa que coloquei foi o Observatório Nacional e toda a sua infraestrutura aberta para a comunidade acadêmica, comunidade científica. Por que não a gente não fazer, né, não compartilhar recursos dentro da academia antes de pensar em compartilhar recursos fora do país? Justo. Por que não colocar um serviço da UFRA ou da Secretaria de Fazenda de Niterói dentro do Observatório Nacional? E o Observatório Nacional colocar um serviço também em outra instituição, e às vezes gerida pelo mesmo ministério. Às vezes a gente está falando aqui, Ministério da Educação, Ministério da Ciência, são geridos pelo mesmo ministério. Por que não compartilhar esses recursos? Então a primeira coisa que a gente faz quando a gente coloca o Observatório Nacional nesse patamar de pontos de presença é esse. Abrir a nossa casa para a comunidade. E hoje nós temos outras instituições que estão sendo beneficiadas da nossa infraestrutura. Pra gente isso aumenta, obviamente, a responsabilidade cada vez mais, mas isso é uma colaboração, uma contribuição para a academia e para a soberania nacional, né? Totalmente. Para você ter uma ideia, não preciso citar aqui a instituição em si, mas ela tinha alguns dados armazenados lá nos Estados Unidos, porque ela não tinha onde armazenar esses dados dentro da instituição dela. Caraca. Falei, vamos lá, pera lá, vamos colocar isso aqui dentro. Hoje tem muito essa questão. Eu sou a instituição co-irmã, cara. Tô aqui do teu lado. E tem melhor capacidade que isso. Pô, cara, vamos colocar esses dados aqui. Hoje eu tô falando que o Observatório Nacional tá com um backbone 100 a 400 gigabits por segundo. Caramba. Absurdo. 4 links. Então, assim, uma alta conectividade, com uma alta infraestrutura de gerenciamento de matriz elétrica. Estamos falando de duas entradas da concessionária de energia elétrica dentro da instituição, 3 geradores. Pô, então assim, para manter a alta disponibilidade da instituição, por que não aproveitar? Porque eu vou construir de repente uma do lado. A gente está falando do mesmo ministério, um compartilhamento de recursos. Vamos manter a soberania. Então a gente trouxe para cá agora essa base de dados lá fora do país, de uma instituição co-irmã, para aqui para dentro. Né? Não, concordo. Assim, vocês têm... Assim, concordo 100%. Eu só queria trazer um ingrediente, assim, que às vezes é um pouco crítico, que é o seguinte. A velocidade com que esta área ela avança é assustadora, a ponto de que muitas vezes é muito difícil você se conseguir planejar investimentos e tudo, principalmente assim, vou dar um exemplo. Ano passado nós estávamos processando modelos com 100, 200 bilhões de parâmetros. O Kimi 3 agora está falando de 2,8 trilhões de parâmetros em um ano, né? Então assim, gente, se no ano passado a gente conseguia, assim, imagina, se preparou para chegar lá. 200 bilhões de parâmetros, aí, esforço. E em poucos meses, isso é 10% do que a gente precisa hoje.
né? Então, assim, essa velocidade é assustadora. Se o senhor me permite o gancho também, que eu acho que amplia um pouco a discussão, isso é muito bom. E aí não é o caso do professor, né? Que tem um conhecimento total sobre quando ele fala da linguagem de programação, da arquitetura de hardware, do que ele precisa para processar esses parâmetros, esse código, né? Mas o que eu vejo e o que precisa se discutir muito na academia ainda, que a gente estava falando até um pouco antes, com o professor Estevam, o professor Alexandre, é que hoje o boom da IA trouxe essa necessidade de se comprar IA. Então hoje, se você tem um dinheiro de um projeto, você quer comprar IA. E você não sabe fazer esse dimensionamento, poucas pessoas conseguem dimensionar igual o professor Esteban está dimensionando aqui agora. Então, se eu tenho, vou falar aqui um valor hipotético, se eu tenho 8 milhões de reais, eu vou querer comprar 8 milhões de GPU. E eu não sei nem para que eu vou usar os 8 milhões de GPU, mas eu vou querer comprar 8 milhões de GPU. Então, por muitas vezes, concordo totalmente com o senhor, né? A velocidade que se cresce, a gente não consegue, principalmente no setor público, muitas vezes não conseguimos acompanhar. Porém, muitas vezes os recursos estão mal dimensionados também. Isso requer uma discussão, entendeu? Não teve um projeto que a primeira coisa que a gente fala é, tá, mas vamos lá, justifica esse uso. Qual é a finalidade, né? Acabou que no final um cluster que seria 100% IA GPU, ele ficou 80% CPU e 20% GPU. Porque o que você está querendo não é para GPU. O que você está querendo é para CPU. Sim. Então vamos montar um cluster para Posso dizer que 80% CPU e 20% de GPU. Grande parte ainda tá da realidade, né? Do mundo palpável aqui que eu vejo do público, ainda tá na IA assistente. Ainda tá na IA assistente. Na verdade. O cara quer jogar uma pergunta e receber uma resposta. E muitas das vezes ele quer jogar uma pergunta generalista que é uma resposta específica. Então. E nesse universo, desculpa interromper, mas assim, na verdade, nós temos dois contextos muito diferentes da IA. Um é a inferência. A inferência... eu quero fazer inferência, eu quero classificar um dado. Isso você faz com recursos muita baratos. facilidade. Você pode comprar os seus computadores. Outra coisa é você fazer os treinamentos. Não, aí é outra coisa. Que aí, eu mesmo... Assim, aí eu digo pessoalmente, eu, como pesquisador, não quero nem ter a máquina que faz isso na minha sala, na minha universidade. Porque assim, é tão caro, dá tanta dor de cabeça, você dá manutenção, em 2 anos já fica velho. Imagina isso no nível nacional, né? Mas eu acho que no nível nacional, no nível nacional é importante. Compartilhado, você tem uma máquina dessa. Compartilhado. Imagina você ter um centro de excelência federal, onde o senhor pode aplicar, pegar uma tese de um aluno seu e aplicar, cara, eu quero criar um modelo para isso, para resolver isso. Vou dar um exemplo muito concreto. Tá? Nós temos um dos projetos com a Petrobras, nós estamos fazendo reconstrução 3D de diversas plataformas de petróleo, usando uns modelos de redes neurais para fazer reconstrução baseada em imagens. E nós estávamos usando a AWS, porque não tem como processar localmente. E só que por restrições da Petrobras, nós podíamos só usar a AWS do Brasil, né? Não podíamos processar os nuvem privada, tá? Isso, não podíamos usar a AWS dos Estados Unidos. Só que a GPU que tem aqui na AWS é de 3 anos. Já não serve. E não é que não serve, mas a gente leva assim 1 mês. Sim. Algo que a gente pode fazer em 2 dias, né? Numa GPU lá de fora, né? Então, assim... essa luta da soberania. Exatamente. E assim, é claro que tem a nuvem privada, mas tem sempre uma discussão, né? Vários amigos falam, será que realmente o dado tá só aqui? Não. Será que ele não tá replicado em outros nós? Porque aí você passa aí é a questão da soberania. Sim. Você passa para uma empresa privada a responsabilidade disso. Claro que isso é ótimo. Ainda mais para a realidade nossa que a gente não tem. Sim. A gente não tem um hardware. A gente precisa hoje da nuvem privada. Isso aí é verdade. Sim. Primeiro você tem que atacar o problema e depois ir buscando uma solução mais específica, mas eu acho que é uma provocação muito boa. E aí, eu vou na velocidade para gerar um produto que é dinheiro, né? Esse tempo é dinheiro para Petrobras, ou eu vou na LGPD, talvez ali que tá barrando isso, ou no sigilo da propriedade intelectual e tal. É difícil. Júlio, se me permite, de repente até é um gancho aí pra gente entrar. O professor Esteban falou algo muito importante, né? Porque assim, você vê, né? A gente às vezes
a gente tem até receio de ter esse equipamento sobre o nosso... sobre a nossa responsabilidade, porque Sim, assim... pessoalmente. Dela é meio difícil. É algo que, assim, a gente discutir a manutenção disso é muito complicado, assim, no setor público, principalmente, né? Eu costumo dizer, eu não vou nem na IATA, eu costumo dizer que, assim, eu preciso, por exemplo, de uma manutenção preventiva de discos rígidos Nossa, em todo o meu ambiente computacional dentro do meu CPDOM, né? E isso já é uma coisa difícil de se fazer, assim, né? Porque você fica sempre dependente de questões orçamentárias, né? Imagina um nível desse que a gente tá falando hoje em dia. Então é algo que a gente tem que discutir também, né? Energia, equipe altamente qualificada, dinheiro para comprar equipamentos. Sim. E a gente não tem uma... Assim, aí falando da parte do poder público, né? A gente não tem hoje ainda adaptado esse sistema que dê as condições, né? O sistema de compras, o sistema de... A gente tenta até na SMF, mas eu sei que isso envolve legislação federal, estadual, mas a gente tenta otimizar isso para a gente conseguir avançar um pouco nessa parte. Mas na parte tecnológica, com o avanço que o professor falou e o professor Kula falou e assim, a realidade que a gente tem hoje no mercado, é muito difícil a gente comprar uma coisa com um ano de antecedência. Eu participei de 3, 4 anos para comprar. Não preciso dizer o nome também. Aí o ETP que você fez já não serve, porque o equipamento, se você mudar, tem que voltar lá do início, mais 4 anos. E esse projeto que eu participei, assim, a gente fez a consultoria lá, uma construção de um cluster, né? Um cluster de alto desempenho. Eu falei, tem que deixar respaldado aí que isso, beleza, se chegar esse projeto aí é legal, mas vai gerar um custo ali de anos. Não, primeiro vamos ganhar o projeto, depois a gente passa o custo. Falei, pô, cara. Mas aí você vai se envolver. Aí vai ficar a máquina desligada em um bom tempo, cara. Um bom tempo. Isso acontece. Muito! Isso acontece muito. E eu não tô falando agora de IA, não. A gente tá falando lá de trás. Sim. Quantas vezes chegaram, assim, hoje muito menos, assim, com uma... Aqui o professor Alexandre falou, né? A gente precisa mudar a cultura, uma organização, um passo atrás, antes de se discutir algumas coisas, né? Mas aconteceu, assim, lá atrás, chegar, bater na porta, chegou um cluster aí. Caramba! Não fui eu que pedi. Não tem nem tomada pra ligar. Cadê o... É difícil. Isso, né? Você falou da GPU ter na sala, né? Sabe, tem umas questões práticas sobre isso. Trouxe até, assim, algumas coisas que eu percebi, né? Questão de condicionamento. Ar-condicionado da sala. A sala aquece. Apesar de você estar num desktop e ter a refrigeração dele, né? E aí quando você liga, eu tenho uma GPUzinha lá, né? Nada demais, né? mas assim, quando você aperta o botão pra rodar, ela dá um calorzinho, já começa a girar. E assim, ela é pequenininha, né? Sim. Agora, você pega uma aqui da NVIDIA, a gente tem um servidor, né? Quando eu era... Aí, do meu perfil, assim, né? Hoje eu sou professor, mas eu era lá da TI. Eu trabalhei 20 anos com banco de dados, com tudo, e aí eu já comecei a dar aula e tal, e depois, agora que eu virei 100% professor. Então, eu peguei uma boa parte de data center, de TI, e, cara, você bota aquela V100, né? É uma placa antiga, Tesla V100. Mas... ótima, né? Ela ainda serve para muita coisa. E você liga e você bota um protetor de ouvido, porque parece tá do lado do helicóptero. E ela sem usar, o servidor quando e nem no pico. Não tá nem no pico. Tá só fazendo o teste de início e aí o CPDOM do N, você tem que entrar com abafador. Exatamente. Então, assim, até isso é uma coisa, parece boa, porque se superaquecer muito, ela também queima. Sim. Então, você tem certos cuidados de manter a placa operacional. E até essa questão do ruído, dependendo da sala, porque às vezes você tem uma sala toda condicionada, certinha de data center, mas não estava prevendo aquele barulho. Sim. Aí tem um setor ali do lado que o pessoal, poxa, esse barulho tá... Tem que matar o setor. Deixa o CPD, o gerador. Então, isso aconteceu lá, os prédios vizinhos, a gente tem que pensar bastante no gerador. Quando a gente liga nosso gerador lá da UF, o vizinho já várias vezes... Aí você imagina 3 horas da manhã o gerador entrando. Não pode parar. Se tiver que ligar às 3, tem que ligar às 3. A gente teve que pensar isso bem lá. Eu trabalhei como consultor também um tempo de infra. E eu já, mais de uma vez, eu fui em lugares que tinham esses problemas. O cara, não... Pode ficar tranquilo, é 24/7 porque eu comprei um no-break. Eu falei, show de bola. No-break é ótimo. Hot swap, vai ser 20 kVA. no máximo. Aí eu cheguei e falei, não,
O modelo, assim, o cara faz o projeto do ponto de vista de engenharia, faz o cálculo lá, não, porque essa máquina consome tanto. Eu falei, tá. Aí eu olhando tudo, escutei até o final, eu falei, tá. Se acabar a luz, para o ar-condicionado. Se esquentar, teu banco de bateria não suporta mais 40 graus. Então você vai ser obrigado a desligar. Então não adianta nada a autonomia de 30 horas, tu vai ter que desligar teu no-break com 40 minutos, cara. Isso aí. Aí o cara olhou pra mim assim, aí um engenheiro olhando pro outro, aí... Pô, ainda bem que a gente contratou você. Eu falei, cara, você vai ter que ter um gerador, isso aí Não, o básico. é o básico, mas muitas das vezes passa batido e o cara não... Ou então, eu já tenho uma salinha aqui. 2 geradores, quem tem um... Tem uma salinha aqui que já tem os... Exato, já não é um... Aí vai ser... Aí já pensou se vai ser a gás, vai ser a diesel? Como é que vai ser? Você pode? O ruído aí perto é permitido? Como é que é a lei orgânica do teu município? Então tem coisas ali que são muito específicas, né? E a gente tem que se preocupar, não adianta você... Não dá pra ser generalista, com o TI não dá pra ser generalista, tem que ser específico. Então, assim, a gente, mais ou menos, eu acho que só assim, comunicando, eu acho que a gente já entrou no bloco 2, que eu tinha, que era assim, essa questão dos gargalos, né? Que a gente estava falando. Então, aí eu assim, anotei só um pouco para guiar, né, a conversa, tipo, energia. O dado está local, né? Ou seja, matriz energética renovável, né? Sim, a situação atual, né? Isso é uma coisa real, né? Importante mesmo, né? Custo, né? De comparação operacional, né? OPEX versus CAPEX. Então, custo recorrente. Então, a gente investe, ok? Compramos, mas temos condições de manter esse investimento na linha do tempo, né? E previsibilidade regulatória. Que eu acho que a gente pode até abrir um pouco aqui com o Alexandre, quer dizer, o problema de precificação de risco, né? De risco. Então, você vai fazer um investimento de data center, é um ativo de longo prazo. Você está pensando 15, 20, 25 anos para frente. Então, como se você vai tomar essa decisão de um investidor, né? Me colocando no lugar do investidor, vai tomar essa decisão de 20 anos com uma regulação que dura 120 dias, ou um ano. Então, assim, você precisa ter um debate sobre esse casamento da regulação. Segurança também, uma segurança, né? Um amparo, uma segurança jurídica para você conseguir fazer investimento. Isso é isso que eu preciso. Eu acho que o caminho que a gente vai seguir, eu acho que o Brasil vamos dar um passo atrás. Acho que o Brasil é muito bom em fazer leis. A lei ambiental é muito boa. Diversas leis são muito boas. Isso não quer dizer exatamente que a gente executa ela da maneira correta, mas aí já é uma outra discussão. Mas é bom a gente ter isso em mente, porque eu acho que é importante a gente ter lei de longo prazo. Eu acho que vai ser inevitável a gente discutir isso em nível de elaboração de leis mesmo específicas para isso, porque não tem como. É o que o professor falou, todo mundo aqui já falou na mesa. É muito específico, é muito diferente de todo o resto. Então não dá para botar na mesma cesta de contratação. Niterói já tem isso, já tem uma... Eu faço parte do Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação, que a gente avalia todas as tentativas de contrato que envolvam TI. Isso já é um passo. Mas eu acho que em nível federal isso vai ser inevitável. A gente vai ter que ter um regime diferenciado para esse tipo de investimento de TI. Justamente porque é um investimento específico que é volátil pra caramba, que envolve um risco muito grande. Você tomar uma decisão errada hoje pode te custar 10, 15 anos de desenvolvimento para o país. Então eu acho que, assim, eu acho que eu vou chover no molhado de novo, porque eu acho que isso tem que ser centralizado, não tem como. A gente tem que reunir essas cabeças pensantes, por exemplo... Essa galera que está aqui precisa estar junto da galera de tomada de decisão e dando ideias. E não, talvez as nossas ideias não vão ser as melhores, talvez vão ser umas que precisam ser lapidadas junto com outras, mas a gente tem que juntar essa equipe de TI, que aí eu acho que muitas das vezes tem muita gente com um espírito meio vira-lata de dizer que só o de fora serve, mas eu acredito que aqui dentro a gente tem uma mão de obra muito boa e essa capacidade que a gente tem de abstrair o problema e buscar soluções alternativas é uma vantagem, na minha opinião, muito estratégica do Brasil, mas eu acho que em algum ponto a gente vai ter que discutir isso em nível nacional. Dizer assim, não, beleza, isso é infraestrutura estratégica, isso aqui é algo muito sensível que eu tenho que cuidar do ponto de vista de soberania nacional. Se eu não começar a tratar assim, em um curto espaço de tempo, a gente vai ficar para trás, né? Quando eu fui para a China, a primeira pergunta que todo mundo faz, e aí? Eles estão muito à frente mesmo? Eu falei, cara, vamos botar assim, uns 30 anos. Mas é um problema de física, né? Da velocidade lá. Ele tá 50 por hora, eu tô a 15. Então,
com o passar do tempo eu vou ficar mais longe se eu não me adequar para chegar na velocidade que eles estão avançando. E o que me prova é que essa organização faz você chegar muito mais longe são, por exemplo, os modelos que eles lançam, que usam muito menos capacidade computacional para resolver o mesmo problema. Que muitas das vezes a empresa, muitas das vezes não sempre, a empresa privada vai buscar o lucro. O viés dela é o lucro. Então ela não está preocupada com o sistema legado. Meu irmão, o sistema legado fica lá, eu não vou pesquisar mais ele. Eu vou botar mais GPU e vou fazer aquilo ali, sair o resultado que eu quero, porque eu tenho o CAPEX, eu já sei o OPEX. Então ele vai jogar com a grana para ter a margem de lucro dele e tá tudo bem. Ok, não estou aqui para criticar o ponto de vista dele ou não. Mas quando a gente começa a tratar isso como um investimento estratégico de soberania nacional, a gente volta. A gente vai na academia e pergunta, pô, professor Estevam, o que o senhor acha da gente melhorar aquele algoritmo? Porque, ou melhor, o que é melhor? A gente pergunta para você, pô, o que é melhor de eu dar uma saneada no meu banco de dados aqui, melhorar esses dados? Porque na realidade o problema não está nem no algoritmo nem no hardware, está no dado horroroso que eu coloquei para IA treinar IA ou para sair um resultado da IA. Então eu acho que isso é... Esse tipo de coisa é o viés público, não tem como. A pesquisa de qualidade tem que ser de investimento público, na minha opinião, porque muitas das vezes é a fundo perdido, entendeu? O erro é inerente. O meu professor de mestrado falava muito isso, o não também, se a resposta para a tua pergunta for não dá para fazer com esse sensor que você escolheu, não dá para fazer com o Raspberry Pi, o equipamento de referência é muito melhor. Beleza, isso é válido do ponto de vista científico. Mas fala isso para uma empresa privada, você acha que ela vai querer essa perda? Não vai. Essa é uma discussão que o professor Júlio traz que é muito, muito importante. Eu acho que a gente está bem atrás ainda. Bem atrás, porque assim, eu até coloco na mesa aqui, quantas vezes Santos Dumont foi desligado por falta de pagamento de energia, por exemplo. Isso é realidade. Isso é realidade. Então, assim, não dá para falar de investimento em computação de alto desempenho, pensar alto, pensar grande, como a gente falou da China agora, você falou. Como é que eu vou, né, vou falar a nível da minha instituição agora, né? Tá sendo um ano complicado, um ano difícil pra gente, né? Como é que eu vou programar um clutch de alto desempenho agora, que a gente tem uma verba para comprar um clutch de alto desempenho, se eu não sei se vai ter energia para manter ele ligado até o final do ano. Então, é essa segurança que eu falo que a gente precisa ter. Né? Como é que eu vou garantir uma pesquisa que está rodando que ela não vai ser interrompida ali por falta de energia, né? Aí é que entra a questão que eu acho da política pública para ser uma infraestrutura estratégica. Por isso que tem que concordo com o professor Alexandre, isso tem que ser discutido. Acabou. Não tem conversa sobre isso. É como se alguém estivesse invadindo o teu país, você tem que defender E aí também, como é que a gente vai falar de soberania nacional se a gente não tem essa, né? E aí que as pessoas fazem cada vez mais, botar para fora. A solução é IA. Hoje a IA não, a solução é nuvem. Quantos a gente vai ampliar aqui a discussão, né? Quantos doutores se formam e não tem emprego? Sim. O cara vai lá para fora. Facilmente, eu perco muita gente. Então, assim, é uma discussão aí que ela requer um cuidado que acho que daria aqui para o dia todo. Outra mesa. E trazendo outras pessoas aqui junto com a gente pra gente bater isso, porque a gente precisa desse respaldo, dessa segurança. Acho que é uma dor compartilhada, então, de todo mundo aqui. Com certeza. Não, é uma preocupação. E quando você pensa em capacidade, né, eu cheguei a levantar algumas questões, tipo, formar uma pessoa, né? 5 ou 7 anos para você formar uma pessoa. Pois é. Se você formar direitinho, né? E para depois esse conhecimento todo. Então, quer dizer, ontem teve um painel também que eu comentei, eu acho que vale nesse contexto. A minha sala assim é de frente para um café que os alunos às vezes tem um horário do cafezinho deles, e aí saem grandes ideias ali. Grandes ideias, maravilhoso. Daí que sai. E aí às vezes eu ouvi um aluno comentando sobre o paper do Transformer, do que foi o mecanismo do self-attention, alta atenção do Transformer, que foi o que deu o boom, né? Que possibilitou que o modelo é capaz de automaticamente entender o contexto, porque aí ele falando assim, poxa, isso é muito fácil. O cara só descobriu porque ele tinha acesso à GPU. Isso é muito fácil. Quer dizer, se a gente tivesse visto, né, tivesse um acesso a uma GPU como aluno e tal, é uma coisa que naturalmente você... Era consequência. Era uma consequência de você ter... Você der os recursos. Então assim, como é que os nossos alunos vão avançar se para você ter um acesso ao recurso tem
tantas dificuldades para o sistema pode me corrigir se tiver, mas o Brasil é um dos grandes produtores de pesquisa de artigos científicos ainda em IACA. Sim, nós temos assim uma capacidade... A USP, tem a NCC, tem a UF, que são grandes. Não, isso não é nem achismo, isso é certo. Por isso que a gente exporta tanta mão de obra. Pois é, cara. Pois é. Então, assim, aí quando se tiver o recurso, a gente vai conseguir. Imagina com recurso. Imagina com recurso. Porque ele acaba, né? Tipo, poxa, publiquei. Então é óbvio que, poxa, oportunidade, ele tá pensando na carreira dele, né? Cada um aqui, a gente se coloca no lugar assim, poxa, vou pensar na minha carreira, no meu futuro. Claro. Onde é que eu posso aplicar isso? Então você quer contribuir com um país, você quer que o país cresça, mas você... mas eu fico feliz pra caramba quando eu exporto. Eu brinco com eles. Eu falo, cara, quando agora que eu estou gestor, né? A gente acaba parando um pouquinho. Não é que eu paro de estudar, a gente sempre estuda, mas não é mais aquele enfoque que eu tinha e tempo que eu tinha para estudar. Tempo, eu acho. E eu peguei... Que é o principal. E tipo assim, eu transportei essa minha felicidade do estudo, de buscar coisas, com exportar o cara. Eu brinco com eles. Teve um que saiu, o último, chorou lá e disse, não, mas eu me sinto traindo e tal. Falei, cara, é o maior prazer quando você sair daqui para algo melhor, diz que eu tô sendo um bom gestor para você. Sim. Diz que eu tô sendo um cara que tá conseguindo propagar o conhecimento, tá pegando suas fragilidades e melhorando, você tá indo pra uma parada que você vai ganhar mais, que você vai fazer, você tá se sentindo mais desafiado. Essa é a primeira pergunta que eu tenho pra quem é desenvolvedor. O desafio é maior? Porque eu brinco com eles, cara, vocês são agoniados em problema. O negócio de vocês, desenvolvedores, é problema. Você tem que ter um problema pra você acordar bem e viver tua vida. Eu já sou da infra, eu quero não ter o problema, eu quero prever o problema pra não ter o problema. Ninguém lembre de você, né? Que ninguém lembra, é igual o juiz de futebol, ninguém tem que lembrar de mim. Mas a gente brinca com isso, mas eu acho que passa muito, acho que todos concordam aqui, se alguém discordar, coloca, eu acho que passa muito por uma centralização mesmo. Aí a gente pode, num segundo momento, terceiro momento, pensar em industrialização, né? Como a China fez, industrializou e tem lá os chips dela e tal. A gente pode chegar lá em algum momento, mas eu acho que primeiro passa por uma soberania e definir os limites mesmo do que é estratégico. Eu acho que educação é estratégico, eu acho que energia é estratégico, saúde é estratégico. Né? Um exemplo claro de como isso retorna em dinheiro para o próprio país, foi o que eu vi lá na China de um projeto piloto usando IA, IoT, misturando tudo, né? Porque lá não tem esse negócio de, é só IA. Eles englobam lá e fazem o negócio dele. Na saúde, por exemplo, tem alguém com uma doença crônica, isso lá em Pequim, é um projeto de lá, ainda tá no... Lá eles têm os papéis verdes, azuis e brancos, né? Municipal, estadual e federal. Então ainda é uma política estadual ali. Por exemplo, tem alguém com uma doença crônica. Aí você vai lá no médico, o cara te dá uma pulseirinha dessa daí, o seu... Dona Maria, bota aqui a pulseirinha. A senhora me permite na casa da senhora e colocar alguns sensores lá na sua casa? Pô, não, beleza. Bota alguns sensores, merreca, sensorzinho barato. Obviamente, para eles mais ainda, porque eles são industrializados e produzem. Então ele bota o sensorzinho que o médico chega lá, abre o tablet. Dona Maria, putz, tá dormindo mal. Batimento tá trocado aqui, tá com uma arritmia. Manda agora a ambulância pegar ela, porque senão ela vai evoluir pra UTI. Aí eu cheguei lá eu brinquei. Exatamente, eu brinquei, eu falei, cara, mas vocês estão investindo firme, né? Não. Diminui. Antes de começar isso, a gente fez um EVTE, né? Um estudo de viabilidade técnica e econômica, e viu que é muito mais barato eu pegar o cara antes dele ir pra UTI. Porque se ele for pra UTI, é gasto disso, gasto daquilo. Então você vê que aplicando uma política pública simples, entre aspas, porque a tecnologia já existe para isso. A gente não tá falando de cluster, não, é bem simples. Você usa uma IAzinha lá, já tem um robozinho que você bota lá, mede tua pressão, pede teu histórico, o que você sentiu, você conversa com a IA, ele já te dá você tem que perder peso, você tem que fazer isso, toma... Cara, isso para mim é agora, não é nem o futuro, isso é agora. Então, eu acho bem legal que a política pública se transforme, ela sai da política pública, vai para a academia, passeia no ente privado que produz lá e volta para a sociedade como algo palpável e muito barato, porque é em escala, entendeu? Então, acho que esse é um bom exemplo pra gente, né? Esse é um projeto piloto deles lá, mas que eu olhei e falei, cara, fantástico, isso aí na academia, um moleque, você pega um aluno teu, 2 meses ele faz um projeto desse e tem paper para tudo que é lado. Então, tem retorno, entendeu? Não é algo... existente isso. Exato. Não é algo que a gente está inventando a roda, né? É algo que é palpável, fácil, rápido de aplicar. Mas por que eles aplicaram? Porque eles entendem que isso é uma infraestrutura crítica, que o governo tem que meter a mão. Não adianta depender do mercado privado. Quanto é que ia custar um sistema desse, por exemplo, por mês, pra você pagar para tua mãe ter isso aqui no Brasil?
na iniciativa privada da saúde. Monitora nosso ambiente, né? A gente não monitora lá a temperatura do nosso ambiente em tempo real, fica mandando mensagem lá pra gente no nosso dashboard lá. Não é tão difícil. Monitora o consumo de processamento, disco, porque se der um problema maior, né? O quanto você vai investir, o custo da pessoa. Então a preventiva é importante nessa questão aí, é muito legal. Mas eu acho que é um exemplo bacana de como uma política pública pode modificar a vida do cidadão para melhor e retorna também para o governo de uma maneira de não gastar tanto, entendeu? Aproveitar o gancho, dar uma, assim, só para confirmar isso. Nós estávamos para começar 5 minutos antes de começar aqui, apareceu um menino mostrando um projeto que ele fez, que você bota o celular no carro, né? Assim, num suporte, e o celular, e ele já vai mapeando todos os buracos da rua, né? Assim, agora, inteligência de imagem. 5 minutos atrás, ele fez, vou te confessar que fiquei ouvindo ali. Pode se interessar por esse projeto. Casualmente. Mas estou falando assim. Depois a gente agora conversa que não, casualmente tem uma demanda que bateu em mim assim. Viu? Comigo, bateu lá na escola. Exatamente essa demanda. Agora, né? Agora. Exatamente. Se quiser usar Niterói como um projeto piloto, a gente tem. A gente tem. A gente tem um observatório muito legal. A gente tem um escritório de dados muito bacana que é da CESEC. Depois eu vou falar dos projetos dele. É muito bacana, que ele tá fazendo o gêmeo digital, né, da cidade. Então, isso seria muito bacana, ter uma layer disso, né? Imagina. Sim. Uma layer dessa informação é muito legal. Garoto novo, né? Eu vi lá. E aí fez o certo, ele veio aqui. Enquanto a gente já tava esperando pra começar, né? Isso é muito legal, isso é muito legal. Ele deve ter olhado a mesa. Sim. Não, já veio com outro professor pra já ver. Só pra dar um exemplo como isso, assim, toda hora o tempo inteiro, né? E vai um pouco do que a gente falou. A gente perde muito. Quantas oportunidades são perdidas? Imagina frustrar um moleque desse, ele muda de profissão. Se frustra. E o lance do investimento, né? Nesse caso, até, né? O que acontece? Você tem um orçamento, né? Para realizar X. Então, ó, meu orçamento é isso. Por exemplo, quero verificar, consertar a pavimentação da rua. Mas você não tem um orçamento para uma pesquisa sobre fazer o diagnóstico da pavimentação. E aí, chega lá e joga o asfalto. E aí, essa iniciativa, por exemplo, de um aluno que poxa, vou chegar para ele, tá, olha, eu não tenho recurso para pagar você, tá? Vai no tapinha nas costas. Poxa, então assim... esse cara, ele já tem que sair daqui como empresa. Ele tem que ter, assim, talvez assim, abrir, né? Eu acho que essa discussão que a gente está tendo vai nesse sentido de abrir uma visão, assim, de geral, né? Assim, uma visão que, olha, a coisa não vai acontecer num passe de mágica. A coisa você tem que investir naquilo, tipo aquele... poxa, e às vezes é uma bolsa, é uma coisa... Pois é. É uma bolsa. Isso eu acho. Tem grandes projetos ali. Uma bolsa para ele. Vários morrerem na academia. Exato. Todos. Exato. Então é um investimento que é até considerado, eu acho até comparativamente baixo. Porque é você ter uma previsão, né, de às vezes lá quando você está no seu orçamento, poxa, olha, eu posso alocar o meu orçamento, um espaço de pesquisa sobre como melhorar isso, que eu todo ano tenho que fazer isso. Tem coisas que são recorrentes nas prefeituras, né? Nas empresas. São recorrentes. Então, poxa, eu quero alocar um espaço no meu orçamento para fazer uma pesquisa para melhorar esse processo de diagnóstico. Eu acho que é um ponto, às vezes, sabe, uma linha, uma coisa que você poderia abrir, e aí você conecta com as universidades, que é isso que mais ou menos a gente está fazendo. Eu tento sempre ter essa porta aberta. Pelo menos na SMF eu sou muito assim, e vejo outras pessoas que têm essa vertente de querer isso. Eu acho que a prefeitura como instituição tem que ser um mercado consumidor da universidade, e eu sempre bati muito lá na universidade disso. Eu acho que a universidade tem que prestar serviço e se transformar autossuficiente também, ganhar dinheiro com isso. Não ganhar dinheiro do ponto de vista do professor, porque juridicamente você não pode ganhar mais com o seu salário e tal, mas que esse dinheiro retorne para o próprio laboratório, para melhorar a infraestrutura da universidade. Isso gera valor, né? Sair daquele muro para quando vierem atacar a universidade pública, para quando vierem atacar isso, a população está falando, não, mas quando dá enchente, quem me avisa é a universidade. Quando tem buraco, quem resolve é a UF. A universidade
E não só da universidade, também Sim. de tudo, cara. Mas pesquisas, centros. porque se a gente fica sentado na nossa cadeira lá, é muito tranquilo. Eu posso trabalhar lá sentado na minha cadeira, você vai ganhar o mesmo, eu vou ganhar o mesmo. Já vi várias pessoas fazendo isso, inclusive, né? Dentro da universidade, eu vou ganhar o mesmo. Então, até os próprios professores ficam desmotivados. Pô, o cara tá no mesmo projeto que eu, ganha a mesma coisa que eu e não produz nada. Então eu acho que... Eu não gosto do termo meritocracia, né? Mas eu acho que a universidade também, e também a gente como ente público, tem que fazer por onde de pegar esse tipo de molecada e falar assim, não, vem cá, garoto, vou te abraçar e você vai... cara. Você não vai fazer só esse projeto. Esse projeto é o primeiro que você vai fazer. Você vai fazer vários outros. Não só por sermos professores, né? Mas assim, é o que eu mais gosto de fazer. E assim, vai muito da nossa cultura que eu falei, né? Quando você vai escrever um projeto, a maioria das vezes você está preocupado com a capital, né? Eu quero um supercomputador, tá? Mas, cara, vamos reservar ali uma parte desse projeto para as bolsas, né? Para pegar esses jovens saindo da academia, os jovens que estão na graduação, para participar do projeto, que está formando pessoas, né, cara? Pô, cara, isso é maravilhoso. Fecha-se um ciclo e esse aluno, ele vai crescer. Sim. Né? Vai ser um futuro gestor, vai ser um futuro cientista. Sim. E vai propagar toda essa informação que ele teve durante a vida. É um ciclo, só que a gente... Você, né, estando na China, a gente estava falando aqui, né, eu admiro, fiz Kung Fu, né, admiro muito a cultura chinesa também. E é uma coisa que eu admiro nos chineses é essa capacidade de pensar no longo prazo. Sim. Né? E é uma coisa cultural, pelo que você viu. Não, totalmente. Eles têm a visão muito clara de que o que ele está fazendo ele vai deixar para o futuro, né? E sobre quando entra no meio ambiente, que assim, eu sou da tecnologia desde pequeno, mas a minha paixão é meio ambiente, assim, né? Então eu tento conectar tudo, se eu puder conectar a tecnologia com o meio ambiente, para mim é fantástico. E a visão que eles têm lá, as políticas públicas, quando você vai ler, eles sempre falam isso, ó, no futuro você tem que deixar alguma coisa pro teu futuro. Teu objetivo de vida é construir algo para quando você não estiver aqui, você ser lembrado, né? Porque eu acho que é isso, quando você vai embora, o material todo vai, mas o intelectual que você deixa perpetua a tua... Lance de recursos humanos, que é a área que eu acho que vale a pena ser batido, né? Eu tenho até um projeto chamado Sofia, né? Que é Sofia, né? Com IA no final. Que Sofia, em grego, ela vem da filosofia, né? Sofia, essa sabedoria no latim, né? E até conectar pessoas e tecnologias e tal. Então é bem legal isso, né? E tem um bolsista meu aqui hoje, né, trabalhando com a gente aqui no stand do Observatório Nacional, que a gente desenvolveu um modelo em cima de IA, né, que é um transformerzinho para a Aurora, o nome dela, né, é uma mediadora virtual, já que é uma exposição, né, então ela media toda a interação entre o Observatório Nacional e a sociedade, né, então ela tira qualquer dúvida sobre astronomia, geofísica e meteorologia de tempo e frequência. E ela um modelo treinado só para isso mesmo, baseado em RAG e tal, só para isso mesmo, né. Só para falar desse tema. Se perguntar outra coisa, ela não vai te responder. Tem que ser essa sensibilidade, é bem importante também, né? E assim, tava até conversando com ele agora, vindo no carro, né? Falei, pô, cara, a graduação tá acabando, hein? Ano que vem e tal, já vou ver o teu mestrado. Tal. Lógico. Então, assim, já é uma formação. Isso não tem preço. Ele tá aqui hoje, o menino tá participando de uma SPPC, tá contribuindo, sendo o centro, o pilar do conhecimento ali. Então isso Você vê como isso transforma a vida dele também, é muito legal, né? Transforma. Então acho que esse é o nosso papel também, que a gente não pode deixar de lado, sabe? E tem muito a ver com a sua pesquisa também, né? Tem. Eu leio assim transversal, né? Tentei ler transversal. Mas eu acho que eu também sou muito instigado por isso, como a tecnologia pode ser um catalisador para aproximar a ciência e a sociedade, né? Perfeito, total. Porque às vezes o cara da sociedade acha que a ciência tá lá, a ciência tá aqui, cara, tá contigo. Tá te ajudando a ficar vivo mais tempo, tá te ajudando a se locomover mais rápido, tá te ajudando a tudo. E quando você amplia um pouco o seu olhar, esse horizonte, você deixa de parar de etiquetar as pessoas, né? Porque as pessoas, esse lugar não é pra mim, não. Não é assim, cara. Esse lugar é pra você sim. Com certeza, pra todo mundo. Esse lugar é pra você chegar lá e ficar, entendeu? Você contribuir com a ciência, com a academia, você ser um gestor de TI, você é um pesquisador da área. Então é isso, é lugar pra você. Cara, depois eu vou fazer até um convite pra vocês, se vocês quiserem conhecer a PUD, Plataforma Urbana Digital de Niterói. PUD eu conheço. Cara, você vê o olhar da criancinha de 6, 7 anos, mexendo ali no Lego que se move, ele bate um pau.
cara, você vê ali um cientista nascendo, sabe? Tipo, quem instiga, é muito bacana, cara. Você pegar um problema e você, com a tua mão, resolver esse problema, a criançada fica louca. Fica louca. Então eu acho que é um jeito da gente começar, mas tem que ter continuidade. Tem que chegar lá e... Hoje depende muito de um cara igual você, que vai chegar e bater nas coisas. E tem que ser a política pública. Exato. A gente tem que despersonificar isso, se tornar isso algo mais institucional. Que seja mais padrão ao invés de ser exceção. Né? Exato. Não pode depender de pessoas, né? A gente trabalha com máquinas, tem que depender do algoritmo. O algoritmo já tem que te direcionar para isso. Porque é o que vai fazer a gente sair de uma... Dar voos mais altos. Exato. De um regime de exceção para um regime de sempre formar pessoas muito boas e avançar muito bem nisso. Eu acho que passa por isso. Bom, Acho que chega. tá o nosso tempo, não sei se... Tá tudo certo? Tranquilo? Dá para falar mais? Dá pra falar mais fala um pouquinho. final ou você acha que já passou muito? Uma hora, sim. Tá? Não, então, uma hora que já deu. Tá. Não, acho assim, o bloco... Já a gente fica a tarde toda aí. Fica cada... A gente faz um fechamento, uma coisa vai puxando a outra. O que eu tinha botado no bloco 3, eu acho que a gente já falou. Sim. Que é justamente da computação à capacidade produtiva, né? Então, assim, como que transforma, né, esse universo computacional em capacidade de produção. Então, a gente vê, tá conectado à formação de talentos, pessoas, tem visão de longo prazo, falamos de regulação, previsibilidade regulatória, que assim, temas que convergem, são várias áreas que precisam, né, assim, de convergir para um final comum, né? Temos a experiência aí da China e do Alexandre, que eu acho que, poxa, você tinha até trazido uns números do modelo novo, né, da China, assim. Essa semana foi anunciado, né, o Kimi 3. Assustador. Que bateu o que seria o maior lá da Anthropic, que seria o Fable. Sim, o Fable. Que chegou a... Aparentemente tá batendo. Tá batendo. Né? Não, ainda é muito novo para... Tem que jogar no estresse lá para ver o que dizer, mas... bem impressionante. Então, assim, você vê que não são... Então, assim, temos mais uma opção, né? Então, isso é bom. Eu acho que pra gente isso é positivo. É só a pontinha do iceberg. Pelo que eu vi lá, tem muito mais coisa para sair nesse nível. E é uma estratégia nacional deles lá. Só para, acho que concluir, assim, uma reflexão aqui final, né? Acho que já está no final do nosso tempo. Vamos lá. Todo ano a NVIDIA tem um evento, né? Assim, que junta todo mundo e tal, e o Jensen, que é o presidente da NVIDIA, ele começa o evento com um keynote, com uma palestra. Em 2014, como eu sempre tenho trabalhado com a NVIDIA, a gente sempre está lá presente. Em 2014, na inauguração, no keynote do Jensen daquele ano, ele falou assim, a partir de agora, a NVIDIA vai se tornar the AI Company. Falou isso. Todo mundo ficou assim, como é que é? Até por quê? Porque, na verdade, ninguém falava de IA, assim. Ninguém falava de 2014, certo? E já teve a visão. Teve essa visão. Assim, cara, você pensar assim, são 10 anos que não havia nada, praticamente. A IA era coisa assim, um campo de pesquisa, né? E usos muito, assim, pontuais e artesanais, vamos chamar assim, né? Para algo que se tornou, assim, essencial para todas as áreas. Né? Quando a gente vê, assim... Recentemente eu fui ver um vídeo, o primeiro vídeo que eu fui gerar com o IA. Faz nem 3 anos. Ficou horroroso. Mas eu botei lá e postei. Olha só que coisa maravilhosa. Era um troço horroroso lá. Né? E hoje, 3 anos depois, a gente tá usando assim uma linha como praticamente fazendo produção de Hollywood. Né? Então, assim, a velocidade é impressionante. Sim. Né? 10 anos, assim, veja o que aconteceu em 10 anos. Né? Como serão esses próximos 10 anos? Vai ser em um ano. Os próximos 10 anos serão em um ano. Serão em um ano, até porque a IA, ela alimenta a IA. Né? Então é exponencial, não é um crescimento linear. Né? Então ao mesmo tempo que tudo isso que nós falamos, mas ao mesmo tempo é muito difícil a gente prever, né? Assim, e saber o que vai estar acontecendo em 5 anos.
Né? Sim, 5 anos é... A gente discutiu agora o plano diretor do Observatório há 10 anos, a gente falou, chegando na parte da computação, se a gente voltar 5 anos atrás, assim... Tudo pode acontecer, né? A gente pode ter a previsão. ChatGPT 2022, sempre assim, ninguém sabia o que era ChatGPT 4 anos atrás. Mudou, né? Hoje já é. E hoje você usa... Tá dentro do pacote todo mundo usa. Ninguém, né? Como? Então, assim, Então, nesse sentido, assim, é impressionante, mas assim, é muito difícil prever, é muito difícil saber o que vai acontecer. Eu quero fazer um fechamento, assim, acho que o público mais que pode estar estudando, a gente mais alunos, né? Então, porque, por exemplo, até pela própria NVIDIA, eu me inscrevi lá, tem um Education, NVIDIA for Education. Super recomendo. Sensacional. Sensacional, super recomendo. NetAcad também, não esqueçam. Tem muito material. Vai pra infra. Tem muito material e gratuito, né? Sim, então assim, você não gasta. Eu fiz meu cadastro lá. Inclusive tem o uso de modelos gratuitos e tal. A NVIDIA, inclusive, é uma das defensoras da IA aberta. É das grandes defensoras da IA aberta. Não, isso é maravilhoso. Maravilhoso. É o futuro colaborativo, não tem como. Então, assim, poxa... Você pode ir lá, pode se inscrever, pode fazer curso, tem curso, e os cursos são bons, assim, eu olhei, peguei material, que disse, cara, material, assim, excelente, não só de, material amplo espectro, né, tipo, de IA desde lá de 1960, quando começou tudo lá, então tem bastante material e bastante acesso que você pode usufruir gratuitamente. E em termos de observatório, vocês têm assim, tipo, se alguém quiser ter um acesso, ou tem algum canal, alguma coisa? Tem, total, né? Assim, isso é legal, essa pergunta é legal, porque a gente está agora, né, cada vez mais estamos criando e participando de projetos que se tornam multiusuários, né? Então, como eu falei, né, a gente está abrindo não só a nossa infra, né, como toda a nossa área de pesquisa também, para a sociedade como um todo, né? E agora a gente está implementando o LAMAG, né, que é o Laboratório Multiusuário de Astronomia e Geofísica, tá? Então ele é totalmente aberto para a sociedade. Então, para uso de recursos computacionais, auxílio em construção de códigos. Então, assim, em breve a gente vai estar implementando esse laboratório, já temos todo o recurso financeiro e estamos em fase aí, esse ano ainda, de colocar isso no ar. Tá? Então vai ser um grande laboratório multiusuário em Astronomia e Geofísica. A nossa missão é Astronomia e Geofísica, pensou isso aí, o Observatório Nacional, como um grande centro multiusuário para dar acesso à comunidade mesmo, né? E para dar meu fechamento também, eu queria colocar mais uma vez aqui, em nome do Observatório Nacional, enquanto gestor de TI, né? O Observatório Nacional aberto aí para a sociedade, para a comunidade científica, para que vocês precisarem, qualquer outra pessoa precisar também, que a gente possa estar contribuindo, a gente está aberto aí para a sociedade, que a gente pensa, não só a minha visão, como a visão do professor Jailson, que é o diretor, é essa de contribuir de fato para a academia. Não só por isso que a gente está aí abrindo esses centros multiusuários, né? Como a gente tem o grande exemplo do Santos Dumont, que é a parte mais computacional, o observatório está se tornando a missão institucional na área de astronomia e geofísica, esse grande centro multiusuário, tá? E é muito bom, cara, a gente tá entre pessoas como eu estive aqui hoje, como os senhores, e assim, eu sou muito grato às pessoas que me formaram, e eu tenho muita gratidão em como o professor Alexandre falou, de contribuir para a formação de outras pessoas, né? A UF tá no meu coração, porque o professor Fábio Protti, lá, eu tive uma disciplina de grafos com ele durante meu mestrado, eu fiz uma cadeira. O professor Fábio Protti, pô, não sei nem se ele tá maravilhoso. Então, assim, é incrível a gente ter... passaram pessoas aqui hoje me cumprimentando, assim, que são pessoas que tiveram uma contribuição muito grande na minha formação, e é isso que a gente tem que fazer, né? Continuar esse caminho aí. E como o professor Alexandre falou, que isso não fique centrado nas pessoas, sim, uma política pública que a gente vai ficar mais tranquilo, pensando, inclusive, no futuro dos mais novos. Como eu bem coloquei, tem uma filha de 11 anos e... penso muito isso, né? Que eu possa descansar tranquilo. O meu de 6 também tira meu sono. Que eles possam ter, de fato, uma política de oportunidades aí melhores que nós podemos oferecer para os que estão ao nosso redor hoje. Legal. Acho que é isso. Eu queria falar só no final, deixei para o final mesmo, algumas coisas que a gente faz na fazenda, né? Essa questão de sensoriamento remoto por imagem. A gente tem as imagens aéreas lá, a gente tem tentado melhorar nosso cadastro, que era totalmente manual, chegava realmente uma planta lá e a pessoa desenhava com a mão dentro do ArcGIS, então há algum tempo.
Então, a gente já mudou isso, já melhorou muito, mas agora a gente teve algumas imagens aéreas que a gente vai usar o MaskR CNN, que eu acho que é a tecnologia que a gente tem disponível no ArcGIS já, no suíte que a gente comprou. Então a gente vai usar esse tipo de reconhecimento de padrões de imagem para definir e melhorar nosso cadastro. A gente tem treinado muito pessoal internamente para poder chegar nisso, que eu acho que a mão de obra interna é o que a gente mais precisa treinar, porque senão a gente não chega lá. A gente tem focado muito em modernização da infra local, aí com o apoio da SESEC também, tentando tornar essa política interna da SMF algo também em nível institucional para o município. A realidade das escolas tem que ser mudada, a realidade da saúde tem que ser mudada, como a gente colocou. Tá? Lá dentro a gente tem uma incubadora, eu brinco, de vários projetos. Então, bota a molecada para treinar. Então, o chatbot é fruto disso. Foi um colega que a gente já exportou para o estado, já está em outra empresa agora. Esse é gênio, o Gabriel é gênio. Então, desde antes, com o João, que era meu chefe, né? E hoje estou na cadeira que ele deixou, a gente tem essa filosofia de portas abertas, como a gente falou, e de aproveitar todo tipo de tecnologia que o governo federal traz pra gente, como o GovBR, que na minha opinião foi uma das chaves viradas aí para diversos municípios poderem digitalizar seus serviços, terceirizando essa questão da identificação do usuário, que é um dos fortes da China também, é isso. Não existe essa coisa do celular, de um chip que o cara pega e bota o CPF de alguém. Lá é cara crachá. Teu relógio, ele sabe que é Esteban Klua que está usando, está pagando. Então, acho que isso passa também por uma política pública que é assertiva. Eu acho que o governo federal também trabalha bem nisso. Então, lá dentro a gente também desenvolve software tanto para a gente quanto para a gestão inteira. E junto com a SESEC a gente tem buscado justamente o que a gente falou aqui hoje. Ter um data lake municipal, onde pelo menos os dados estejam ali de forma organizada, de forma classificada ali, bem bacana, limpinho, para a gente poder usar os modelos de IA de uma forma mais otimizada. A gente tem a ideia também, que já está no papel, e já, se Deus quiser, vai sair do papel até ano que vem, dessa contratação, né, compra de equipamentos para um data center, que não é o data center do observatório, nem com tantas GPUs como a do professor Lua, mas é algo para a gente ter uma capacidade computacional que leve uma soberania maior para o município, que a gente possa continuar sendo referência, né? Sempre que eu olho ali, está escrito tempo de avançar, a gente muda o slogan, mas sempre algo buscando essa questão de ser uma Smart City, e eu acho que ser uma Smart City de verdade passa por isso. A gente tem uma infraestrutura legal, a gente tem outro projeto de conectividade municipal, a gente vai fazer anéis de fibra para conectar todos os prédios. Então a ideia é bem grande, tanto a SESEC quanto a SMF, né? SESEC como secretaria executiva tentando esses projetos maiores para o município inteiro, e hoje a SMF, como sempre foi, claro, né, a SMF é onde arrecada e é onde paga, sempre foi uma referência. A gente tem a maior equipe de programadores, a gente que boa parte do que é feito para o RP nacional, municipal, passa pela gente. Então acho que e parcerias também com a Serpro, como o B-Cadastros, a gente sempre está procurando as tecnologias que o governo federal traz para a gente levar para o cidadão aquilo que a gente consegue de melhor, né? Diminuir o tempo que ele vai ter que gastar para acessar os serviços públicos e trazer mais transparência, que eu acho que isso é fundamental para todo tipo de gestão. Então, estender aqui meus cumprimentos a todos, foi um grande prazer estar com vocês aqui e poder compartilhar esse tempo. Espero que não fique só aqui, que a gente troque contatos e consiga trazer permeabilidade, né? Tornar permeável todo esse conhecimento, tanto para vocês quanto para a gente. A gente precisa de vocês, universidade, para avançar como um município inteligente. Tá bom? E nós precisamos de você. Né? Tá aberto, agora o contato já tá feito. É só ligar para a gente que a gente operacionaliza. Poxa, então, bom, agradecendo imensamente aí a organização aí do evento, a SBPC, né? A Prefeitura de Niterói, aí a UF, o Observatório, né? Aqui representado aqui pelos Alexandre também, a Prefeitura, então a FGV pelo convite também, a Escola de Matemática. Então, bom, chegamos aí, esperamos, né, ter sido aí uma discussão útil para todos. Muito obrigado, então. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado.